Reginaldo Nasser, professor Reginaldo Nasser, chegou? Oi, Chegou. Nassi. Eu Bom dia, juro que eu ouvi a vou senhora chamar falar de Reginaldo Reginaldo Rossi. Rossi. Eu achei que você ia chegar cantando aqui, meu querido. Uma vez o Collor me chamou de Reginaldo Rossi. Tá vendo? Como? Eu fui na comissão de Relações Exteriores do Senado, ele era presidente. Ele foi me anunciar, fez toda a pompa e falou Reginaldo Rossi. E aí você cantou, né? Aí você teve que cantar. Cantei para ele ir embora. Bom, Nasser, a gente chamou você aqui hoje para falar sobre esse assunto principal aí da nossa live de hoje, que é essa história do passaporte do Bolsonaro, né? Está saindo algumas matérias aí dizendo que os próprios aliados dele acham que as chances dele receber o passaporte para ir para a posse do Trump são nulas. Coloca aí a matéria da Fórum, Gui, por favor. Olha só. Chances de Moraes reaver passaporte a Bolsonaro são nulas, dizem aliados. O ministro do STF disse ainda que convite do comitê de posse de Trump tem remetente desconhecido e não identificado. Né? Então, rolou aí no final de semana essa hipótese do convite ser falso, porque você entra lá nesse site da posse do Trump e qualquer pessoa pode conseguir o documento que eles conseguiram. Né? Então, o Alexandre de Moraes pediu que o Bolsonaro dê de fato provas que foi convidado. Né? O pessoal fez até um meme, coloca o meme aí, antes de eu passar para o Nasser, Gui, o meme, olha só, gente. We invite Bolsonaro to posse of Trump. This is true, this bilhete. Ô, Nasser, você acha que eu não sei, eu tenho dúvida se esse convite não existe. Para mim, eu acho que esse convite existe. O que é que você acha? Olha só, o Trump aí parece que ele agiu em duplicidade, né? Quer dizer, ele deixou um convite genérico, né? Porque olha o que eu acho que o Alexandre de Moraes está raciocinando é o seguinte: como o Bolsonaro foi presidente da República, uma autoridade, como ele parece que ele tem bom relacionamento com o Trump, se houvesse um convite, tinha um convite pessoal, assinado por ele, quer dizer, registrado, oficializado. Como não tem, né, ele está evitando fazer isso, com razão. Já não tem um convite específico, né, para ele. Né? Então, esse que você mostrou aí realmente é um convite meio estranho, né? Pode até existir o convite, mas ele é genérico, né? Não é para uma autoridade, ex-presidente da República, que é estranho, né? Quer dizer, se houver mesmo a intenção, estou supondo aqui, o Eduardo Bolsonaro, como é o menino de recado aí do Trump, poderia falar com o Trump e falar: ó, meu pai precisa de um convite, tá ok, o Trump faria. Então, tá estranho esse negócio. Acho que o Trump também está fazendo muito caso para ele ir lá, não. Você acha que o Trump está querendo que ele vá? Né? Porque vai ficar ruim para ele, o governo brasileiro, na relação dele com o governo brasileiro, né, Nasser, se o Bolsonaro for? Eu acho assim, o Trump não tem nada demais. Vamos supor, o Lula sai da presidência, quando ele sair, a Dilma é convidada. Acho que isso é uma coisa de ex-presidentes serem convidados, é usual, e é importante ter isso. Mas são convites que têm toda uma simbologia, uma questão formalizada por quem convida. A responsabilidade aí, eu entendo, é de quem convida. Né? Então, eu estou achando estranho isso. Eu não vi mais informações, mas para mim parece óbvio. Se ele quisesse, a assessoria dele, do Trump, rapidamente faria isso, com certeza. Esse negócio já dura o quê? 4 dias? Exato. Estranho. Mais disso. Você acha que tem medo de fuga? Não, eu acho que não tem, não. Não. Que seria, porque, veja, a situação dele juridicamente aí é complicada e qualquer
presidente, né, que eu acolhesse, ia ter complicações, né? Então, mesmo que um presidente faça, cada país vai ter suas regras, seus princípios, que é difícil estender para todos, mas causa, no mínimo, né, constrangimentos e problemas diplomáticos, né? Então, eu acho que não. Eu acho aí a questão mais importante para mim, politicamente, para além da questão jurídica, é essa coisa do Trump não ter enviado um convite para ele. Eu acho que isso é um sinal político importante. E daí sai a grande sacada do Alexandre de Moraes. Ele tá usando um campo semântico que é muito pouco usado pelo judiciário, que é da ironia fina. Né? Claro. Ele pediu para apresentar o convite oficial, que não existe, é um convite genérico. Olha, sinceramente, ele nem foi irônico. Quer dizer, vamos supor, qualquer um de nós aqui que está numa situação dessa, vai viajar, a pessoa, qualquer documento, precisa ser um documento oficial, de qualquer coisa. Com o nome da pessoa. Não é só Bolsonaro, qualquer um. Então, acho que ele está agindo de acordo com a lei, está cumprindo, quer dizer, nem mais nem menos. Né? Não é porque ele é presidente que vai ter privilégio, não é porque ele é presidente que vai ser perseguido. Eu acho que ele está agindo. O Bolsonaro que gostava de falar, né, dentro das 4 linhas, só que as 4 linhas dele, não do Bolsonaro. A linha do Bolsonaro é meio torta, meio apagada. Não, e é muito louco, viu? Porque a maneira deles estarem tentando provar, entre aspas, que Bolsonaro foi convidado é, por exemplo, colocar um vídeo de uma televisão, coloca o print aí, Gui, de uma televisão dos Estados Unidos, olha lá, convidados da posse de Trump, o ex-presidente do Brasil. Gente, cadê o print? Cadê o papel timbrado do convite? Né? Quer dizer, não é desse jeito, né, Nasser? Não, isso é aquela notícia que ela é circular, né? Ela vai para a origem dela mesmo. Só tem aquilo. E aí a televisão se pauta, eles se referem a que tem um convite. Não tem mais nada. O Eduardo Bolsonaro não apresentou nada, ele só ficou argumentando lá que é um convite igual ao dos outros. Justamente esse é um problema. Por que o convite a um ex-presidente da República é como os outros? Não poderia ser, né? Não é porque é só a situação jurídica dele. Não, poderia ser uma coisa mais formalizada, até porque ele vai ser recebido como ex-chefe de Estado. É outro status, é outra categoria. E, como eu disse, isso é muito fácil, se fosse isso. Vai lá, fala com o assessor do Trump, ele vai fazer isso na hora, mas não está fazendo. Então está estranho, viu? O que eu acho esquisito é a maneira como eles estão tentando provar, né? O próprio Weingarten, né, que é o porta-voz do Bolsonaro, falou que vai mandar os documentos provando que ele foi convidado, né? Sinal de que realmente a coisa está nebulosa. Senão o Weingarten não tinha reagido dessa maneira. Coloca o tweet do Weingarten para o Nasser comentar, por favor. Que, aliás, o Weingarten precisa de uma aula sobre crase, né? Porque nem sabe usar a crase, mas lê aí. Toda a construção das relações exteriores é mérito absoluto do deputado Bolsonaro SP, o Eduardo, né? Posso garantir que o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a cerimônia mais seleta, com os mais próximos do presidente Donald Trump. O convite é extensivo. Aí está a crase errada que o Felipe aponta, a um acompanhante que naturalmente será a primeira-dama. O deputado estará presente no jantar que sucederá à cerimônia da qual o presidente Bolsonaro foi convidado. A defesa do presidente Bolsonaro fornecerá e cumprirá as exigências do ministro Alexandre, juntando aos autos toda a competente documentação, né? Aí acredita quem quiser, né, Nasser? Não, o que pode revelando, Sinara, eu estou supondo. O que eles devem ter feito? O Vanguard e tudo enviou uma mensagem lá para o Trump pedindo isso em função da exigência. Então, eles não têm. Estão aguardando. Vamos ver se eles enviam. Ele deve, tem uma exigência aqui para o Bolsonaro ir. Nós precisamos disso, disso e disso. Exato. Porque se ele tivesse, ele já anexava aqui, falar aqui,
o documento está aqui, eles gostam de colocar tudo em público. O documento está aqui, o Moraes... Mas não tem, eles solicitaram. Vamos ver qual a resposta dele, é um sinal da política externa já do Trump. Vamos ver. Ô, Nasser, vou fazer uma pergunta de 1 milhão aqui, que eu sei que é difícil de responder, mas você acredita que a posse do Trump, ou o próprio governo Trump, com todos os sinais que ele está dando, com Elinho Mosca como seu secretário de Estado, com o Mark Zucchini mudando de ideia sobre checagem de fatos na Meta, ou seja, toda uma internacionalização de políticas de comunicação, que isso pode influenciar a eleição brasileira daqui a 2 anos, que isso pode dar asas para a extrema-direita brasileira, ou não? Os americanos não estão nem aí para o que está acontecendo no Brasil e o Trump nem vai dar bola para o que acontece aqui. Qual é a tua perspectiva? Nenhuma, assim, fora dos extremos. Eu acho que, em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, eu acho que influencia, sim, uma parte do eleitorado. Né? Quer dizer, qualquer que seja o eleitorado Lula, eleitorado Bolsonaro, ele é dividido por estratos. A gente não pode olhar isso como se conta votos. Né? Então, tem uma parte aí, vamos chamar, entre aspas, mais ideológica, né? Que vai, sim, que se sustenta nisso e se intensifica a sua ação a partir de um estímulo vindo do Trump. Né? Agora, um apoio do Trump converter voto, vamos dizer, fazer com que alguém vote no Bolsonaro por ação do Trump, acho difícil. Eu nem falo sobre isso, não. Eu me refiro mais a articulações golpistas, a tendências de apoio a golpe. Eu estou falando de uma política mais intervencionista. Perigo, inclusive, a vida do Lula, né? Integridade do Lula. Botar em risco a vida do Lula. A gente já sabe que tem vários planos de assassinato. É disso que eu me refiro. Você acha que ele tem esse nível de interesse pelo país, a ponto de interferir com CIA, com esse tipo de instrumentos de Estado? Não, acho que não. Veja, os Estados Unidos sempre agiram o seguinte, não é só o Trump. Ele se articula com as elites locais. E as elites locais é que tomam as suas iniciativas. Quer dizer, uma iniciativa dos Estados Unidos seria difícil. Apoiar isso é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Eu acho que eles gostam de tumultuar. Isso sim. E tumultuar acaba sendo lendo por essas elites como estímulo. Olha, o Trump ele tem uma política, em alguns aspectos, divergindo, que eu estou colocando, mas muito pragmática. Ele é um cara que pensa o mundo internacional como um mundo de negócios. E isso é principal. Eu avalio assim, mais do que a ideologia. A ideologia é o combustível, né, para aquilo que ele tem feito. Ele age como um cassino, uma empresa, e ele vai à busca de negócios. Ele está promovendo empresas. Quer dizer, toda essa discussão que o Musk faz na área de cibernética, sistema de inteligência, comunicação, não são de empresas americanas. Ele tem apoio de uma boa parte da elite americana. Então, acho que essa é a principal preocupação do Trump. Mas ele tem arrumado encrenca com países do primeiro mundo. E você sabe o que eu estou gostando? Desde que eles brigam com a Dinamarca, brigam com a Inglaterra. Aí eles esquecem a gente um pouco. Mas eu acho que muito falatório aí, viu? Eu não acredito nesse tipo de ação que ele vai ter, não. Em relação à Groenlândia, você acha que é falatório? Você sabe que eu relancei um livro que eu escrevi, chama Os Arquitetos da Política Externa Norte-Americana. Relancei o ano passado em espanhol em Cuba. E lá eu estudo, vamos dizer, as origens da política externa norte-americana, pegando século XIX, início do século XX e tal. E outro dia, eu fiquei de férias, não estava vendo, o Trump fez menção a um presidente que eu abordo no livro, que é o McKinley, 1896. Foi o cara que começou a expandir
os domínios norte-americanos. Ele falava explicitamente que os Estados Unidos tinham que ser um império. Né? Naquele momento é uma coisa, e o Trump mencionou esse McKinley. Agora é outro. Quer dizer, são contextos completamente diferentes. Dá para. O Trump traz as ideias, traz a motivação, porque ele sabe que, apelando à história dos Estados Unidos, ele tem um certo apoio. Né? Os americanos dão valor para isso. Né? Então, tem uma elite que banca isso. Eu acho que ele vai fazer isso, essas questões, na área de negócio, não afrontando soberania diretamente. Né? Aí que eu acho que é o ponto dele. Né? Esse transnacionalismo dele é por meio de empresas, né? Um capitalismo global. Eu não concordo com essa ideia de isolacionismo. Isso é mal empregado. Ele defende o interesse nacional. Mas o que é o interesse nacional dos Estados Unidos? Entre outras coisas, é a proteção das suas empresas e projeção das suas empresas. Não é isolacionismo das empresas que há nos Estados Unidos, imagina, é expansão. Então é mal colocada a palavra. Eu vejo muito, vai isolar, vai contra a globalização. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele é um cara do mundo dos negócios internacionais e transnacionais. Então, é o capitalismo global de um outro jeito. Né? E, portanto, essa ideia de soberania que ele vai ferir é soberania econômica. Não vai interferir nessas questões. Eu acho completamente inviável. Bravatas, né? Mas olha só, eu queria, estou muito curiosa de te ouvir a esse respeito, né? Esse final de semana teve um novo ataque aí de Israel, né? Coloca aí, por favor, Gui, a notícia do ataque de Israel, por favor, olha isso. Israel explode refúgio escolar em Gaza e mata crianças e uma grávida. O ataque foi a uma unidade escolar instalada no campo de refugiados de Jabalia, no norte do território palestino. Eu acho que existe uma expectativa generalizada de o que vai acontecer com Israel sob Trump. Você acha que o Netanyahu vai se fortalecer, Nasser? Olha, Sinara, desde que teve a eleição dos Estados Unidos, tem essa especulação, né? E comparações, evidente, entre o Biden e o Trump a respeito de várias questões da questão palestina. A minha resposta, naquele momento, mantém a mesma resposta que eu dei. Será que tem coisa pior do que o Biden fez? O Biden apoiou o genocídio. O Biden ele deu 10 suplementações de dinheiro a Israel, suplementações em bilhões de dólares. Eu não sei se tem pior. No máximo vai ficar igual. E veja, a comunidade árabe islâmica dos Estados Unidos votou no Trump, a maioria. Não é por propósito do Trump, que não tem proposta nenhuma. Tem muita relação com Israel, da elite, ninguém está, obviamente, dizendo isso. Mas é o fato de não ter nenhuma perspectiva com o Biden apostar no Trump, né? Que foi eleito quer dizer, teve maioria de votos na Pensilvânia, inclusive o enviado especial do Trump para o Oriente Médio é um libanês. É genro da filha dele. Né? É um homem de negócio, tem nada a ver com geopolítica. Nada a ver. É empresário libanês. Inclusive, Sinara, olha a coincidência, é de uma aldeia que vieram meus avós. Chama Caparaca. Tem 5 mil habitantes, olha a coincidência. E é família Boulos. Família Boulos, já falei com o Boulos. Eu vi o sobrenome dele, Boulos. Ele, inclusive, aparece entre os bilionários que estão apoiando o Trump, né? Que estão no gabinete do Trump. Ele vai raciocinar para a Palestina um raciocínio econômico. Isso eu tenho certeza. Uhum. Não vai barrar Netanyahu, etc. Mas, veja, ele vai avaliar a questão do conflito sobre a ótica econômica. Quando ele entrou em 2016, se especulava mais ainda do que nós estamos especulando. Uhum. Então, veja, nós temos já um governo Trump, né, que aconteceu. Não vai ser o mesmo. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar daquilo que ele fez. E na arena internacional tem algumas surpresas. Teve algumas surpresas. Uma
que foi com a Coreia do Norte, que ele assinou um acordo de paz com a Coreia do Norte. Ninguém imaginava isso. E a outra foi do Afeganistão. Quem retirou as tropas foi ele. O Biden pegou o finalzinho. E por que ele retirou? Eu me lembro, ele entrou no Salão Oval, chamou um assessor e falou assim: o que nós estamos fazendo nesse lugar chamado Afeganistão, gastando bilhões de dólares? Aí o cara explicou e falou: não, vamos sair de lá. É esse o raciocínio. Então, ele já disse que não vai interferir na Síria, e eu acredito que não. Vai deixar lá a CIA, essas coisas, mas não uma intervenção pesada. Vai sair da Ucrânia e da Palestina uma interrogação. Ele quer transformar aquilo numa área de turismo. Né? Ele e o genro dele. Isso ele quer. Aí até onde vai com a coisa no Netanyahu, eu não sei. Já tem vários planos. O genro dele que trata disso. No outro governo, o genro dele que tratou das questões do Oriente Médio. Família judaica, empresarial, fez o acordo de Abraão com a elite árabe, vai tentar de novo com essa elite árabe. E é isso. A cabeça dele é essa. É isso. Eu já assim, eu já estou até achando você otimista, viu? Porque eu olho para esse cenário, Nasser, eu vejo assim como se a gente estivesse vivendo uma nova era de lobos. Os lobos tomaram o poder, né? Principalmente esses bilionários que vão estar lá no entorno dele. E aí, essa questão que era a próxima pergunta que eu ia fazer a você, enquanto o Felipe, acho que caiu aqui, a questão da Alemanha, né? O apoio à extrema-direita na Alemanha. A partir do momento que a gente fica imaginando assim, Nasser, a Alemanha passa a ser governada pela extrema-direita. A França, Macron cai e a extrema-direita ganha. Nossa, parece que os nazistas ganharam. É a impressão que eu tenho. Porque vai dominar a França, vai dominar a Alemanha, né? Dominando os Estados Unidos. Eles querem entrar em toda parte. O Elon Musk virou um agente político da extrema-direita no mundo. Eu estou muito assustada, confesso para você, viu? O que você acha aí dessa possibilidade da extrema-direita ganhar na Alemanha? Olha só, eu vou pegar a última parte que você falou e vir para essa e tem a mesma coisa. Não é que eu estou otimista. Às vezes dá aparência. A questão é o seguinte: é que aquilo que a gente, alguns continuam falando, ou antigamente a gente tinha como referência, né, de diferença da extrema-direita, ou seja, o centro, esse centro não existe mais. Aí que está a questão. Então, a mudança, não é que é otimista, mas a mudança não é tão grande de Biden para Trump. É isso que eu estou argumentando. Uhum. Então, já vou para a Alemanha, mas, por exemplo, quanto à questão dos imigrantes refugiados, eu tenho um ex-aluno que é um grande especialista nisso, da Acnur, uma pessoa formidável, foi meu aluno. Eu falei para ele: eu vou ser jornalista, me defina de forma sucinta, objetiva, qual a diferença do Biden para o Trump nessa questão de imigrantes refugiados. Ele falou: o Trump é pior, mas por pouco. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, como eu disse da Palestina, o Biden fez, quer dizer, o que o Biden fez é um horror. Então, ou seja, vamos lá para a Alemanha. O que o Scholz fez? Não tem nada a ver com o passado social-democrata lá atrás. Não tem nada a ver. Entendeu? Então as diferenças entre na Europa e nos Estados Unidos, entre o que é o centro chamado antigamente centro-esquerda, direita e extrema-direita, é muito pouco, gente. São pequenas coisas. E aí as pessoas, às vezes, por interesses, jogam uma lupa para diferenciar. Então, você vê muito pessoalzinho aqui no Brasil, por exemplo, né, de direita, neoliberal, todo, que adora ficar falando mal do Trump, porque não é desse estilo deles, né? Pessoalzinho de Globo, de Estadão e tal, né? Mas, no fundo, a diferença é pouca. É o jeito de falar, que é grosseiro, exagera um pouco nas políticas racistas, mas o racismo está no Biden, o racismo está no Schultz, né? Do que tem feito lá na Alemanha com os imigrantes refugiados, está no Macron. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse pêndulo que você está preocupada com razão para a extrema-direita está sendo feito sem nominar de extrema-direita. Aí é que
Se você pega a política econômica, política, assistência à saúde, essa coisa toda, da extrema-direita à direita, não tem quase diferença. Nenhuma, não tem diferença. Então, um outro ponto que ele se prende isso lá. Então, realmente é para ficar preocupado. Eu estou muito preocupado, acho que todo mundo está preocupado, né, com esse militarismo. Veja, esse militarismo da Alemanha, pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha quebrou aquela regra que tinha de exportar arma para quem está em guerra. Entendeu? A política, um dos maiores apoios depois do Biden a Israel foi do Scholz. Eu vi cenas na Alemanha prendendo crianças, adolescentes de 3, 14 anos, que estão com a bandeira da Palestina. Então, veja, que diferença tem? Então, se você olhar lá para a Alemanha, ao que tudo indica, quem tem condições para formar um governo são os democratas cristãos, né, que estão voltando ao poder com a queda da Merkel. A extrema-direita cresceu, mas, ao que tudo indica, não tem condições de formar uma base de governo. Mas está lá, com 20%, está na frente do Scholz. Entendeu? Então, às vezes, Sinara, a pessoa parece, se é para levar a ferro e fogo essa política contra a migração, então vamos já na extrema-direita. É que os caras estão falando, fica com nuance aí, com essas nuances. Vamos partir para isso mesmo. Agora, eu não sei se teve essa candidata à extrema-direita, é um perfil, assim, eu ia falar interessante, mas sui generis, porque ela é casada com uma mulher que é não sei se é Guiné-Bissau. Migrante, né? Ela é lésbica e casada com um imigrante, né? Uma migrante é da Sri Lanka. Isso. Uma lésbica casada com um migrante de Sri Lanka, quer dizer, partido nazista. Então é interessante ver como eles também estão mudando de perfil, né? A extrema-direita está mudando o perfil, né? E que isso acaba bagunçando um pouco a mente aí das pessoas que vão votar. Mas enfim, o pêndulo para a extrema-direita, concluindo, ele já está tomado faz tempo por políticas da extrema-direita. Porque, às vezes, a pessoa se identifica como socialista, social-democrata e faz política extrema-direita. Não adianta a parte só nominal. Né? Sim. Então, isso está acontecendo. Tá? A Europa é um caminho perigosíssimo. Cada vez mais a situação. Não, mas o que me preocupa é o cara lá, o Musk, ser aquela pessoa que compra. Ele compra eleições, né? Compra, faz o que quer, e agora o Zuckerberg lá vai atrás dele. E isso que eu estava te dizendo, que eu li. E essa elite americana, com esse perfil, mesmo, aspas, moderado, vai embarcar nisso. Eles vão entrar nisso, nessa política do Trump. Ou seja, eu vi muita gente falando, o Trump, coisa do Hitler. Não é do Hitler. Porque quando a gente fala que o Trump, esse pessoal é coisa do Hitler, parece que é uma ideologia de fora dos Estados Unidos. Não é. É isso que eu estou dizendo. É dos fundadores, do que exterminou os indígenas, dos que fizeram escravidão. Não precisa recorrer. Isso que é pior, porque vem da sociedade. Porque quando é ideologia de fora, uma coisa importada. Não é importada. Tem nada a ver com o Hitler. Não precisa recorrer ao Hitler. Recorrer à ideologia dos americanos. O que eles fizeram? Exterminar indígena. Isso é um genocídio da história. Depois, escravidão horrorosa. Né? É de lá que vem isso. E o Trump está trazendo essa parte da sociedade. Não é uma coisa por acaso. Ele revela um apoio muito grande. E isso é o mais preocupante. Não é uma questão passageira. E a falência vamos dizer assim, dos democratas enquanto oponentes dos republicanos. Completa falência. Quer dizer, hoje lá o que resta é um pequeno grupo dentro do Partido Democrata. Um pequeno grupo. Conseguiu voltar o Felipe antes de você. Com Sanders, esse pessoal que é um grupo pequeno lá. Situação muito difícil.
Felipe, quer fazer uma última pergunta para o Nasser, que ele já está aí no finalzinho do tempo dele. Mas posso ficar mais um pouco aqui. Eu estava ouvindo, não estava conseguindo ajustar a câmera, mas estava te ouvindo, Nasser. E eu concordo contigo sobre essa pequena diferenciação. Quase não há diferenciação. Mas, assim, rapidamente, a gente tem mais 2, 3 minutos só para terminar, temos que fazer ainda o Fórum Poema. Eu queria te ouvir sobre a questão do Trump na relação com essas Big Techs, porque é uma nova configuração. Agora a gente tem o Elinho Mosca como ministro de Estado, secretário de Estado. A gente tem o Marquinhos Zucchi se alinhando. Muda a configuração política ao mudar a configuração comunicacional? Não, na verdade, eu acho que é o contrário. É o inverso, desculpa, não o contrário. Ou seja, eles chegaram ao governo, chegaram à representação política e tal, por representar parte dessa sociedade, dessa elite. Quer dizer, essa elite se reconhece neles. Então, o Trump nada mais também está fazendo é respaldando o apoio que ele teve e que vai intensificar esse apoio, vai potencializar. Quer dizer, ele tem todo esse poder, não foi devido ao Trump. Olha, durante o Partido Democrata e todos os outros, ele conseguiu. É o capitalismo. Não é só ganhar a eleição, é domínio da sociedade, domínio da economia, domínio de tudo isso. Então, ele expandiu. Mas o que eu acho aí, Felipe, só para concluir, é que essa coisa de falar de American First, interesse nacional, isolacionismo, não aborda, esconde o que é mais importante, estou dizendo para a gente, que é o globalismo disso. Porque se ficar só lá, é problema deles. Vem para nós. Então, é uma expansão, aí sim que ele vai cumprir, ainda maior desse projeto para o mundo. Então, não tem nada de isolacionismo, não. Ele vai para cá e para tudo quanto é lugar do mundo. Reginaldo Nasser, muito obrigado pela sua mais uma brilhante participação aqui no Fóruns e Meia. Foi um prazer te ouvir mais uma vez. Obrigada, Nasser. Finalmente a gente conseguiu fazer essa entrevista, né, amigo? É isso aí. Muito bom estar aqui com vocês. Um ótimo 2025 e vamos enfrentar essa turma aí. Vamos nessa. Obrigada, Nasser. Abração.